Olá pessoal, vamos para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre estatística, conteúdo da terceira série do ensino médio. Falar um pouquinho sobre a importância da estatística. A estatística não vai ser estudada apenas no terceiro ano e se você for para uma faculdade de matemática, por exemplo, né, que envolva matemática. Ela está aí diariamente, gente, nos jornais, nas notícias, numa empresa, né? Quando um patrão, né, um dono de uma empresa, um sócio, quer avaliar a preferência, né, da marca de um carro antes de lançar, né, para poder ter êxito, para poder ter lucro na venda. Então, a estatística está aí, né, para a gente usá-la a nosso favor em várias situações, vários setores. Por exemplo, na política, com a intenção de votos, né, no IBGE, para verificar como que a nossa população está se desenvolvendo, socioeconômica, a parte socioeconômica, a parte da saúde. Então a gente usa muito estatística na nossa vida, né? E se vocês forem para qualquer curso, né, superior, vocês vão usar estatística, principalmente em pesquisas de conclusão de curso. Muitos aí já fizeram o Senai, tiveram que fazer o TCC, tiveram que optar por um tipo de pesquisa, né? Então sabem do que eu estou falando. Então lá na faculdade também, né, a gente acaba usando bastante a estatística. Então vamos lá falar um pouquinho dos elementos que a gente usa. População e amostra. Bom, quando a gente vai fazer uma pesquisa, por exemplo, eu quero saber a intenção de votos. Eu até hoje nunca fui consultada para a intenção de votos do meu município, do meu estado, do meu país. Então, eu nunca fui um objeto de amostra dessa pesquisa. Mas aqueles que estavam representando, que eles conseguiram entrevistar, eles vão representar toda uma população. Então sai a porcentagem lá. Essa porcentagem, ela faz parte do nosso universo estatístico, né? O nosso universo estatístico da pesquisa. E o que é a amostra, então? A amostra é só uma parte. É uma parte que representa esse universo estatístico. Como eu não consigo fazer a pesquisa de todos, por exemplo, vou fazer uma pesquisa lá dos alunos do IOA, eu não vou consultar todos, vou consultar uma ou duas turmas. Eu vou usar o quê? Uma amostra para representar a minha população geral, que seria a Escola Ivone Lingueirato. Então deu para entender um pouquinho desses dois elementos principais da nossa pesquisa, ok? Não coloquei aqui, mas nossa pesquisa pode consultar objetos ou pessoas. Fácil também entender a diferença, né? Quando eu consulto pessoas e quando eu verifico questão de objeto, qualidade, defeito, etc. Na pesquisa a gente fala sobre variáveis, né? E aí onde está essa separação aqui, ó? Variável qualitativa e quantitativa. Os nomes já dizem por si próprio. Quando eu tenho uma pesquisa qualitativa, eu falo sobre a qualidade de algo, a característica de algo, certo? E quando eu tenho uma pesquisa quantitativa, eu avalio a proporção, o número, né, o aumento de uma doença, etc. e tal. Aumento, decaimento, né? Dentro da qualitativa, a gente ainda tem dois segmentos específicos, né, que seria nominal ou ordinal. Qual seria a diferença? Vamos pensar aqui então. Eu vou fazer uma pesquisa lá na Ivone Lingueirato para saber a cor de cabelo. A cor do cabelo, eu vou dar um nome, certo? Loiro, castanho, castanho claro, castanho médio, ruivo. Então aqui eu vou dar um nome específico. A qualidade seria a cor do cabelo. Então eu tenho um exemplo de qualitativa nominal. Vamos a um exemplo de ordinal. Ordinal, já diz a palavra, vem de ordem. Então, lembra a separação e a importância de um segmento. Por exemplo, no ensino médio, a gente tem a primeira série, a segunda e a terceira série. Então, eu vou verificar a que série que pertence esse aluno da IOA. Então, eu vou usar uma pesquisa qualitativa para indicar que série que ele está, qual que é o grau de instrução daquele aluno. E ela é ordinal por quê? É uma ordem, né? A primeira série, né, é o início do ensino médio. O aluno que está na terceira, né, ele tem um pouquinho mais de importância do que
o da primeira série, já tem uma carga maior de conteúdos. Então, respeita uma ordem, né? Se fosse para avaliar, dar uma vaga de emprego, né, que tivesse que ser da terceira série. Então, nós temos aqui uma qualitativa ordinal. Deu para entender? Grau de instrução também. Ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, ensino médio, ensino superior, técnico, tudo seria, então, dentro de qualitativa ordinal. Ok, então? Quantitativa, né? Já diz a palavra, quantidade. A gente avalia o percentual, o crescimento, a taxa, né, daquela crescimento daquela doença, né? Então, nós temos que separar em discreta e contínua. A discreta, ela vai ser dada só por números inteiros. Vou colocar aqui, ó. Números inteiros. Como assim? Nós não vamos ter parte decimais na nossa pesquisa. Por exemplo, quantidade de pessoas. Eu só consigo dizer que tem 0 pessoas, 1 pessoa, 2, 3, valores inteiros. Eu não consigo dizer assim, tem 1 pessoa e meia. Então, discreta é a quantidade exata, o número redondo, inteiro, sem partes decimais, ok? Sem partes fracionadas. A contínua eu considero essas partes entre um número inteiro e outro. Tá, vamos imaginar então ali um tipo de pesquisa que usa o valor entre 1 e 2. Por exemplo, 1,55. O que lembra 1,55? O tamanho de alguém, poderia ser, né? Então, a altura de uma pessoa. Vamos pesquisar a altura dos nossos alunos. Então, a gente está fazendo uma pesquisa que é quantitativa, contínua. Por quê? A fulana vai ter 1,55 metros de altura. O outro vai ter 1,78. Então, a gente vai estar usando valores que são racionais. Não só números inteiros. A gente vai estar usando valores decimais. Então, aqui inclui esses valores também, aqui na contínua. Tudo bem? Vamos para a próxima parte, então? Pessoal, então acabamos de falar da frequência absoluta e frequência relativa, que será futuramente usada em gráficos. Vocês vão aprender a construir gráficos de linha, de setor. Mas continuando com os itens da estatística, nós temos aqui as medidas de tendência central. E uma delas é a mais usada, que é a média aritmética, que é abreviada MA. Então vamos aprender um pouquinho e relembrar como que calcula a média. Fácil, né? E básico, mas é bom a gente sempre dar uma recapitulada. Nós temos aqui a idade de um grupo, tá aleatório, tá? 22, 20, 21, 24 e 20 anos. Nós vamos calcular a média de idade desse grupo aqui. Então, para calcular a média aritmética, nós devemos somar os valores ali, as variáveis, mais, e dividir pela quantidade de pessoas desse grupo. Então, são 5 pessoas que eu entrevistei. Então, dividido por 5, correto? Então, a nossa média aritmética, pessoal, somando 22 mais 20, mais 21, mais 24, mais 20, nós temos o valor de 107, dividido por 5. Dividindo isso, a gente tem um valor de 21,4 anos. Certinho, então, média aritmética, ok? Pessoal, média aritmética ponderada. Aqui eu abreviei como MP para dar uma diferenciada lá da média aritmética simples. O que tem de diferente na média aritmética ponderada? Já diz o nome, né? Ponderada, ela tem um certo peso. Vamos pegar aqui como exemplo a disciplina de química, né? Às vezes a professora Paula coloca peso em algumas atividades, trabalhos, e vocês ficam um pouco confusos para calcular essa média, né? Fala a verdade. Então, como é que a gente calcula isso? Veja só. Suponha que ela tenha, então, 4 notas no bimestre. A primeira nota, né, um trabalho, uma prova, tem peso 2. Segunda nota, peso 3. Terceira nota, peso 4. E quarta nota, peso 1. Veja,
vocês não podem sair prejudicados na somatória desses pesos, né? Se vocês têm nota limite como 10, a soma desses pesos, ao final, tem que ser 10. A não ser que ela deu soma dos pesos 8 e vai dar um trabalhinho no final, a participação valendo 2 pontos. Né? Ao final, o peso total tem que ser 10, porque a nossa média ela vai, né, de 0 a 10. Então, tem que ser distribuído de maneira que a soma dê 10 esses pesos, certinho? Vamos pegar um exemplo de um aluno, o João. O João tirou 6, 5, 4 e 7, respectivamente. O que quer dizer esse respectivamente? Nessa ordem, primeira nota ele tirou 6, segunda nota ele tirou 5, terceira nota ele tirou 4 e quarta nota ele tirou 7. Então está respeitando a ordem aqui, por isso a palavrinha respectivamente. Vamos calcular como é que fica essa média então? Então a média ponderada, vamos lá, nós vamos pegar a primeira nota, que é o 6, e multiplicar pelo seu peso. Quanto que vale a primeira nota? A primeira nota vale 2 pesos. Ó. Mas, aí eu vou fazer uma somatória. Ó. Eu vou multiplicar pelo peso e vou somar, né, a próxima avaliação com o seu peso. Segunda nota, 5. Qual que é o peso da segunda nota? 3. Mais, terceira nota, tirou 4. Qual que era o peso? 4. Tirou nota máxima, então, nessa aqui, né? Mais, última nota, 7, com peso 1. Tá, e eu vou dividir por quanto isso? Eu não vou dividir pela quantidade de nota, veja só. Senão, a gente vai ter um desequilíbrio ali na nossa média aritmética. É ponderada, mas não deixa de ser uma média aritmética. É que a gente agrupa os pesos para ficar mais resumido. Então, a nossa média ponderada, ela vai ser dividida pela soma dos pesos. Então, é isso aqui que a gente vai colocar lá embaixo, ó. Os pesos, 2, mais 3, mais 4, mais 1. Que é o que equivale a 10, né? Como eu falei para vocês, a nota máxima. Então, isso aqui tudo tem que ser dividido por 10. Gente, somando ali, né? Multiplicando e somando. 12, mais 15, mais 16, mais 7, tudo bem? Dividido por quanto? Por 10. Média ponderada. Multipliquei os valores. Agora eu vou somar. 12 com mais 15, com mais 16, com mais 7. Equivale a 50. Dividido por 10. Então, eu tenho uma média de 5. Por quê? 50 dividido por 10 é 5. Esse aluno ficou com uma média 5 nesse bimestre, com esses pesos respectivamente. Ok? Pessoal, mais um item ali das medidas de tendência central. É a mediana, que aqui eu abreviei como ME. Em alguns casos, né, de pesquisa, a média aritmética, ela fica muito dispersa da realidade daquele grupo. Como assim? Vamos imaginar um grupo que tenha pessoas que estão consultando no posto de saúde. E aí eu tenho lá uma quantidade de crianças, de bebês, de 0 a 1 ano de idade. E aí eu tenho 2 idosos de 80 e 85 anos. E vou calcular a média das pessoas que estão no posto. Veja, se eu somar ali a quantidade, né, pessoas com uma idade tão inferior e outra com uma idade superior e calcular a média, vai dar pessoas, né, vai dar uma faixa etária que nem estava no posto de saúde. Então, nesses casos de pesquisa, a média aritmética ela fica um pouco dispersa, desproporcional àquela realidade que está lá no posto. Então, nesses casos, a gente usa a mediana, certo? Que daí a mediana, ou a moda, que é mais pra frente eu vou explicar para vocês. Ela indica um pouquinho melhor esse caso, essa situação. Então, vamos lá. Temos 2 tipos, né, para calcular a mediana. O primeiro tipo, se a quantidade de número for ímpar. Quantidade de frequências que eu tirar da pesquisa for em número ímpar. Ou se for em número par.
Então vamos lá. Se for em quantidades ímpares, que é o caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 frequências absolutas. Se for ímpar, vai ser o valor central. Então eu vou colocar em ordem crescente ou decrescente, porque aqui está em ordem aleatória, né? Então nós podemos colocar em ordem crescente ou decrescente, vocês escolhem. Eu prefiro colocar em ordem crescente até para a gente não se perder e não esquecer nenhum número. Então, ó, 0, 1, 2, mais um 2, repete, 3, 4 e o 5. Tá aqui os nossos 7 números. Qual vai ser a mediana? O valor central. Qual que é o valor central de 7 números, né? Vamos dividir aqui, ó, 2 partes iguais para cada lado. O valor central é o 2. Então, a nossa mediana, nesse caso, é o 2. Correto? Fácil, né? Se for quantidade ímpar, é o número do meio. E se for em quantidades pares? Aí eu tenho 2 valores centrais, correto? Que é o nosso caso aqui da letra B. Então, vamos lá. A gente tem ali na distribuição as idades das pessoas. 12, 16, 14, 12, 13, 16, 17. Né? Então, nós vamos redistribuir em ordem crescente ou decrescente e verificar os valores centrais. Porque aqui vai ter 2 valores centrais por ser par, certo? Então, vamos lá. Colocando em ordem crescente. Para a gente não se perder, vamos riscando ali, ó, 12. Mais um 12. Próximo número, 13. 14, 16, 16 de novo, 16 e o 17. E aí, quais são os 2 valores centrais ali? Porque a quantidade é par. Vamos dividir então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, 3 do primeiro grupo, 3 do último. E os 2 valores centrais é o 14 e o 16. Tá? Então, eu tenho 2 valores para mediana. E aí, como é que eu calculo um valor final para mediana? Eu tenho que calcular a média aritmética. Daí a gente volta lá na média aritmética, na MA. Eu tenho que calcular a média aritmética desses 2 valores, certo? Então, vamos considerar que a média, nossa mediana, né? Desculpa. É o resultado da média aritmética dos 2 valores centrais, o 14 e o 16. E aí eu vou dividir por quanto, pessoal? Eu vou dividir por 2. E aí não é pela quantidade de pessoas que foram entrevistadas, tá? É só por 2, pela quantidade de frequências. Eu considerei apenas os 2 centrais, então eu divido por 2. Vamos lá, 14 com 16 dá 30, dividido por 2, 15. Então, a nossa ME, a nossa mediana, são 15 anos. Certinho, pessoal? Fácil, né? Pessoal, vamos para mais 2 exemplos de moda. Aqui na letra C, nós temos os valores 4, 5, 7, 8 e 9 para frequência. Veja que nenhum deles se repete mais de uma vez. Então, neste caso, a gente vai chamar de amodal. Essa pesquisa, ela não tem moda, mesmo que todos eles se repitam uma vez de forma empatada. A gente não dá valores de bimodal, trimodal e, consequentemente, né, outros valores. Amodal, ela não tem moda. Então, esse prefixo a é a negação de moda. Amodal. Certinho, então? Não se destacou nenhum dos valores, amodal. Letra D, para a gente finalizar, então, as nossas medidas de tendência central. Valores 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. E o 5. Quais são os valores ali que mais se destacam, né? O 1, o 2 e o 3. E todos eles se repetem 2 vezes. Então, a gente tem novamente um empate na moda, né? Só que são 3 modas diferentes. Então, nós vamos chamar de trimodal. Ela tem 3 modas, o número 1, o 2 e o 3.
Melhor ainda, vamos colocar uma vírgula aqui. 1, 2 e 3, trimodal. Fechamos então? Até a próxima, galera!